Meus irmãos e irmãs, nós estamos começando mais um programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. É uma oportunidade, um momento que temos de podermos sempre conversar sobre as questões que dizem respeito à nossa vida de fé. Hoje nós iremos falar de um dos artigos do Catecismo da Igreja Católica, ali na primeira parte, na profissão de fé, quando justamente ao falarmos de Jesus, nós usamos a expressão Jesus, nascido da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo. Portanto, iremos falar da figura de Jesus nascido de Maria, ou seja, o que o Catecismo da Igreja Católica nos fala, tendo como referência aquilo que de fato é para nós a figura de Maria. Muito importante também para podermos refletir, pensar e até mesmo estudar tudo aquilo que diz respeito a qual é o papel de Maria na história da salvação, na história da humanidade, a partir do momento em que ela concebe Jesus por meio do Espírito Santo. E o que isso significa, portanto, para a nossa vida de igreja, significa para a teologia, e nada melhor do que realmente nós podermos partir do catecismo da Igreja Católica. Nós, portanto, meus irmãos e irmãs, no parágrafo 2, lá onde se fala concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. O parágrafo 2, onde de fato nós centralizamos na figura de Maria. E o Catecismo da Igreja Católica, ele fala: a Anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, isto é, o cumprimento das promessas e das preparações. Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente a plenitude da divindade. A resposta divina à sua pergunta, como se fará isso se eu não conheço homem algum, é dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti. A missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada à do Filho. O Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e fecundá-la divinamente. Ele que é o Senhor que dá a vida, fazendo com que ela conceba o Filho eterno do Pai em uma humanidade proveniente da sua. Portanto, aqui, nesse artigo do Catecismo da Igreja Católica, usando essa expressão, concebido pelo poder do Espírito Santo. E aí vemos então aqui a relação profunda que existe entre o Espírito Santo, que naquele momento age na vida de Maria e ali, portanto, concebe Jesus, nascido da Virgem Maria, Filho de Deus. Interessante, meus irmãos e irmãs, aqui no primeiro momento nós entendermos essa profunda relação do Espírito Santo com a concepção de Jesus no seio da Virgem Maria. Posteriormente, essa expressão que nós temos no Catecismo da Igreja Católica também nos ajuda a poder compreender aquilo que diz respeito à ação do Espírito Santo também na vida da igreja, quando faz com que os apóstolos lá no dia de Pentecostes possam sair do medo para a coragem em anunciar e poder falar daquilo que foi a experiência profunda que eles fizeram de Jesus Cristo. Mas voltando para aquilo que é a concepção de Jesus no seio da Virgem Maria por meio do Espírito Santo, também já nos ajuda a poder entender aquilo que é um dos dogmas em relação a Maria, que é a virgindade de Maria. Maria sempre virgem, antes, durante e depois do parto. E isso nos ajuda a poder compreender sempre que Maria foi aquela preparada por Deus, de fato, para ser esta morada, esta casa de Jesus, onde ali, portanto, ele é concebido. E assim, então, o Catecismo continua dizendo: ao ser concebido como homem no seio da Virgem Maria, o Filho único do Pai é Cristo, isto é, ungido pelo Espírito Santo desde o início da sua existência humana, ainda que sua manifestação só se realize progressivamente aos pastores, aos magos, a João Batista, aos discípulos, a toda a vida de Jesus se manifestará, portanto, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder.
Então, aqui falar da concepção de Jesus por meio do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, como que fundamenta como o Santo de Deus. O Espírito Santo, que vem do Pai e vem do Filho, ao conceber, portanto, ali Jesus no seio da Virgem Maria, nós também temos um segundo aspecto que nós podemos entender, que é justamente aquele da santidade de Jesus. Ou seja, Jesus é o santo, sendo Filho de Deus. Então, tudo que o Espírito Santo toca, né, santifica, transforma, diz o Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar, né, sobre a figura do Espírito Santo. E nessa também analogia, ou seja, assim como o fogo, tudo que toca transforma, então, ao voltarmos para o Espírito Santo, nós podemos dizer, tudo que o Espírito Santo toca, santifica. Portanto, como é bonito podermos olhar para a figura de Maria e ver que ela recebeu o Espírito Santo e esse Espírito Santo, então, concebe Jesus ali em seu seio. E a partir daí o Catecismo continua já, né, na segunda parte, falando nascido da Virgem Maria. Meus irmãos, essa expressão nascido, né, da Virgem Maria já pode nos dizer muita coisa, né, pelo próprio fato de que Jesus nasceu, portanto, ele foi verdadeiramente homem, sendo verdadeiramente Deus. Ele não aparece assim do nada, né, lá no deserto, ou então alguma coisa assim, não. Ele viveu todos os estágios do desenvolvimento humano a partir da concepção no seio da sua mãe, a Virgem Maria, por meio do Espírito Santo. Então, isso aqui já nos ajuda a poder pensar que Jesus viveu a experiência humana que todos nós também vivemos ao longo de nossa vida. Se formos pensar bem, meus irmãos e irmãs, Jesus é aquele que viveu os nossos sentimentos também. Jesus viveu as nossas dores, Jesus viveu as nossas alegrias, Jesus viveu tudo aquilo que nós, como seres humanos, também hoje vivemos. E isso aqui, para nós, até é uma consolação, porque quando nós nos voltamos para Jesus, nós olhamos para Jesus, nós podemos, com certeza, pensar que Ele viveu tudo isso que nós, quem sabe, em oração, estamos dizendo para Ele. Portanto, de fato, isso aqui nos ajuda a poder ter uma confiança tão grande, tão profunda no Filho de Deus, e é isso que justamente nós encontramos aqui no Catecismo da Igreja Católica, quando se fala justamente nascido da Virgem Maria. Uma outra coisa também é a expressão virgem. Vocês perceberam então aqui, Maria, ela foi aquela que concebeu Jesus no seu seio por meio do Espírito Santo, permanecendo virgem, né, sem contato físico, né, e dessa forma, então, sendo um dogma, ela é toda de Deus, né, e ela é toda de Jesus, por meio do Espírito Santo, ela concebe Jesus em seu seio. Então, como entender? Vocês imaginem aqui, né, que para a teologia, isso ao longo de séculos, foi também motivo de grandes discussões. Concílio de Éfeso, ali no quarto século, né, no quarto, quinto século, onde no concílio de Éfeso, né, se usa uma expressão, Maria, Mãe de Deus. Daí, ao longo dos séculos, os teólogos, então, foram começando a pensar qual é o papel ou a figura de Maria também, sendo Mãe de Deus, o que significava dizer Mãe de Deus, e aqui nós precisamos, né, que ao se voltar para a expressão Deus, não é o Deus Pai, né, mas o Concílio de Éfeso querendo poder fundamentar que Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, então Maria é a mãe do Deus Filho. Ali, Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, um único Deus. Então, dessa forma, Maria é mãe de Deus Filho, não de Deus Pai, porque o Pai não tem origem. Ela é mãe de Deus Filho. E ela é mãe de Deus Filho
ou seja, da natureza humana do filho, né? Porque o filho já estava presente junto do pai. Era uma outra coisa muito importante. Isso aqui é realmente teologia, né? É estudo, então com muita calma, né? A gente vai aqui voltando para para este conceito, né? Maria, então, ela é mãe de Jesus, que também é Deus, né? Como o Pai e o Espírito Santo. Então, no Concílio de Éfeso, quando se usa a expressão mãe de Deus, significa reconhecer que Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus e, portanto, Maria é mãe de Deus Filho. Ok. Segunda reflexão. Maria é mãe da natureza humana de Jesus. Jesus sendo verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, sendo verdadeiramente Deus, ele já estava no seio do Pai desde a criação do mundo. Jesus já estava presente ali em todas as manifestações de Deus que nós encontramos no Antigo Testamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nunca fizeram nada que não estivessem os três. Isso aqui é muito bonito, porque fala da dimensão comunitária, né, da dimensão de comunhão que existe entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Agora, quando falamos Maria, né, Maria como Virgem, mãe de Jesus, então, automaticamente, tendo sido concebido do Espírito Santo, ela concebe Jesus na sua natureza humana. E a partir daí, então, ele vive todas as dimensões do nosso desenvolvimento humano. Dessa forma, então, agora a gente pode entender, né, por que Maria, antes, durante e após o parto, ela permanece virgem. E o que o Catecismo nos fala? O que a fé católica crê acerca de Maria funda-se no que ela crê acerca de Cristo, mas o que a fé ensina sobre Maria ilumina, por sua vez, sua fé em Cristo. Já nessa primeira parte do parágrafo do Catecismo, quando fala, né, nascido da Virgem Maria, então é interessante que o papel de Maria está sempre ligado a Jesus Cristo. Nós podemos entender o papel de Maria, nós podemos entender a figura de Maria sempre relacionada a Jesus. Dessa forma, portanto, nós vamos entender aqui aquilo que para nós sempre é de fato, né, o papel, então, de Maria relacionado a Jesus. E aí o Catecismo fala, meus irmãos e irmãs, de uma coisa muito interessante, a predestinação de Maria. Essa palavra predestinação, ou seja, predestinada, destinada anteriormente. Então, de fato, como pensar na vida de Maria nesse sentido? Então, o Catecismo nos fala, Deus enviou o seu Filho, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Então, olha só essas duas expressões aqui, muito importantes no Catecismo da Igreja e também para o nosso entendimento teológico, pastoral, sobre a figura de Maria. Olha só, Deus enviou o seu Filho, mas para formar-lhe um corpo, né, aqui nós temos ali também, Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5, para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Livre cooperação de uma criatura. Ou seja, Deus, né, ele chamou uma criatura para que pudesse, então, cooperar neste plano de salvação ao nos enviar o seu Filho, dando-lhe um corpo humano.
Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de seu filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galileia, uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem, né, era Maria. Então, outra coisa importante dentro daquilo que é a nossa fé católica, nossa fé cristã, meus irmãos e irmãs, Maria foi predestinada, ou seja, ela foi preparada por Deus desde a eternidade para que pudesse ser a mãe do Salvador. Então, dessa forma, nós entendemos de fato, né, que é inquestionável, pelo próprio fato da fundamentação bíblica, pelo próprio fato da fundamentação da tradição e, sobretudo, olha só que bonito, a Lumen Gentium, um dos documentos das constituições dogmáticas do Concílio Vaticano II, no capítulo 56, né, em que fala: quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós estamos falando de Jesus concebido da Virgem Maria e dessa forma, então, nós estamos falando nesta catequese da relação de Maria, né, como mãe do Salvador, predestinada a ser a mãe de Jesus Cristo. Nós iremos para um breve apoio cultural e daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos e irmãs, voltamos com o nosso programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando hoje sobre Jesus concebido da Virgem Maria. E por isso, então, é um artigo do nosso Catecismo da Igreja Católica em que fala da figura de Maria como aquela que foi predestinada e preparada por Deus para ser a mãe do Salvador. Nós então falávamos que Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Portanto, a presença do Espírito Santo na vida de Maria a santifica, porque nela, portanto, virá aquele que é o Santo dos Santos, ou seja, o Filho de Deus. Portanto, é importante sempre nós termos essa primeira reflexão ou imagem, quando vamos pensar na figura de Maria, é essa profunda relação, né, com o Espírito Santo no momento em que Jesus, portanto, é concebido em seu seio. Lembrando que a presença do Espírito Santo é presença santificadora, é presença, portanto, que santifica, e tudo que o Espírito Santo toca, santifica. Então ali já temos, né, algo que nos ajude a compreender que Maria não era qualquer pessoa. Recebendo o Espírito Santo, ela se torna santa, ela é santificada. Depois, nós estamos vendo que Maria foi predestinada para ser a mãe do Salvador. Então, como diz no Catecismo da Igreja Católica, Deus enviou o seu Filho para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Daí nós temos a Lumen Gentium, né, no parágrafo 56, que fala, né, quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser a mãe de seu filho, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse, né, para a vida. O que eu penso aqui, meus irmãos e irmãs, refletindo um pouco com vocês também aí em casa, a bondade de Deus, a delicadeza de Deus. Em que sentido? Ele prepara, ele predestina uma criatura, e aí o catecismo aqui inclusive dá, né, todo o histórico, né, de Maria, né, quis que a mãe do seu filho fosse uma filha de Israel, uma jovem judia da cidade de Nazaré, na Galileia, virgem e desposada com um homem chamado José,
da casa de Davi. Vejam aqui então, né, a historicidade de Maria, ou seja, a vida histórica de Maria aqui sintetizada. Então ele preparou Maria, uma criatura com uma história, uma identidade específica. Pois o que eu acho interessante é, né, precedida, ele quis que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser a mãe do seu filho. Ou seja, essa expressão aceitação. Por mais que Deus prepare, que Deus pense, Deus tenha um plano, né, para todos nós, Ele sempre esbarra na nossa liberdade. Ele nunca vai além daquilo que nós não permitamos. É por isso que a liberdade, aqui nós poderíamos, quem sabe, até conversar um pouco sobre esse tema em um outro programa, mas a liberdade com a qual Deus nos criou é de fundamental importância para dar continuidade àquilo que é o seu plano de salvação. Ele não nos obriga, Ele sempre nos propõe e depois de tudo aquilo que Ele propõe, somos nós a aceitar ou não aquilo que Ele nos dá. E isso aconteceu também com Maria. Então ela foi predestinada a ser a mãe do Salvador, diz a Lumen Gentium. Ela foi preparada, mas ao mesmo tempo, né, também, além da preparação, da predestinação, houve a aceitação, ela foi livre. Ela poderia não ter aceitado ser a mãe de Jesus, mas ela aceitou. Então, nós temos de fato essa expressão bonita que nós encontramos a partir do Catecismo da Igreja Católica. Ao longo de toda a Antiga Aliança, diz o Catecismo, a missão de Maria foi preparada pela missão de santas mulheres. No princípio está Eva. A despeito de sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que será vitoriosa, né, sobre o maligno. Olha só as fundamentações dos textos bíblicos. Aqui no caso, livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Então, no princípio está Eva, a despeito da sua desobediência, ela recebe a promessa de ser a mãe de todos os viventes. Em virtude dessa promessa, Sara concebe um filho, apesar de sua idade avançada. Nós iremos encontrar isso também em Gênesis, capítulo 18, versículo 10, né, depois 14 e capítulo 21, versículos 1 a 2. Então, apesar da idade avançada, Sara concebe um filho. Contra toda expectativa humana, Deus escolheu o que era tido como impotente e fraco. Contra toda, né, a expectativa humana, para mostrar sua fidelidade à sua promessa, Ana, a mãe de Samuel. Olha só, já aqui temos uma síntese bonita de mulheres com as suas histórias que aparecem na Bíblia no Antigo Testamento. Vimos então já desde Eva, mesmo a despeito de sua desobediência, ela recebe a promessa de ser a mãe de todos os viventes. Então aqui nós já temos a característica, né, de uma mulher que é aquela que concebe, a mulher é aquela que origina, aquela que dá a luz. Primeiro aspecto, no que diz respeito, portanto, à figura feminina, nós podemos encontrar na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento. Em virtude dessa promessa, Sara concebe um filho, apesar de sua idade avançada. Ou seja, mesmo em idade avançada, ou seja, quase que impossível, Sara concebe um filho. Para poder dizer que aqui já temos uma imagem, para Deus nada é impossível. Depois, né, Deus escolheu o que era tido como impotente e fraco para mostrar sua fidelidade à sua promessa, Ana, a mãe de Samuel. Né?
seja uma história belíssima que nós encontramos de Ana, né, mãe de Samuel, já sem esperança de poder ter, ou de ter um filho, com toda a sua história sofrida, a sua oração a Deus, profunda, bonita, e Deus ouve a sua oração. Depois, nós temos Débora, Ruth, Judite, Esté e muitas outras mulheres. Como é bonito. Quem dera, se nós pudéssemos, até aconselho vocês, ou então aqui depois podemos ver uma forma de falar, né, da figura da mulher no Antigo Testamento, a partir dessas histórias, né, belíssimas que nós encontramos, dessas personagens, que, como diz o Catecismo, né, Maria sobressai entre esses humildes e pobres servos do Senhor, que dele esperam e recebem com confiança a salvação. Com ela, filha de Sião, por excelência, depois de uma demorada espera da promessa, completam-se os tempos e se instaura a nova economia da salvação. Portanto, aqui vocês viram que a figura de Maria é precedida da história de tantas mulheres bonitas, né? Tantas mulheres que com as suas histórias belíssimas nos ajudam a poder pensar a ação de Deus. Eva, que tem a responsabilidade de ser a mãe de todos os viventes. Depois nós encontramos Ana, que em idade avançada, Sara, mesmo em idade avançada, ela concebe, né, um filho. Ana, mesmo ali, quase que impossível que pudesse ser a mãe a mãe de um filho, a mãe de uma criança. Ali Deus lhe dá a oportunidade, né, de poder ser mãe. Depois vemos Débora, Ruth, Judite, Esté, né? Então, Maria é aquela que se sobressai pelo próprio fato de que nela se cumpre algo que há séculos estava sendo preparada, como diz, né, a homilia de Natal de São Leão Magno, Papa, já no IV século. Né? Ou seja, uma encarnação que há séculos era preparada. E em Maria tudo isso se cumpre. Depois, meus irmãos e irmãs, nós temos ali a figura, né, já o Catecismo fala dessa expressão Imaculada Conceição. O que significa essa expressão Imaculada Conceição? O Catecismo fala, você já deve ter escutado, inclusive paróquias, né, dedicadas a Nossa Senhora da Conceição, um título, né, dado a Nossa Senhora. Nossa Senhora, quando perguntada por Santa Bernadette na aparição em Lourdes, né, então lhe pergunta, peça a ela o nome, diga para ela dizer o nome, e ela fala, respondendo, eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette, adolescente, né, o dogma era ainda muito recente, né, portanto ela não sabia, ela não poderia ter lido, não poderia ter entendido, né, e ela fica com essa frase, né, eu sou Imaculada Conceição, eu sou Imaculada Conceição, quando ela chega até o bispo e pergunta, você pergunta o nome dela? E a partir daí, então, ela, né, diante do bispo, inclusive até faz o gesto, né, que Maria fez naquele momento da aparição, quando responde, né, eu sou a Imaculada Conceição. E olha só, então o que significa essa expressão, né, Imaculada Conceição? Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Aí nós podemos encontrar, por exemplo, sempre na Lumen Gentium, né, capítulo 56. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. De fato, o texto bíblico, meus irmãos e irmãs, é algo que pode nos ajudar muito a compreender ou então fazer um percurso, né, de tudo aquilo que nós precisamos da figura de Maria. Maria, aquela que é, então o anjo a saúda, cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus.
Então, aqui é algo também interessante de nós dedicarmos um pouco de tempo, né? Vocês sabem que na dinâmica humana, nós quando vamos viver intensamente um grande acontecimento, o que nós fazemos primeiro? Preparamos, né? Nós, por exemplo, em casa, quando vamos fazer o aniversário, é claro, não é que se faz assim o aniversário do nada, né? Você prepara esse aniversário. Quando você pensa em construir uma casa, então você se prepara para ter tudo aquilo que se tem à disposição para construir aquela casa. E tantas outras realidades da nossa vida humana em que não é muito difícil nós entendermos então que precisamos preparar um acontecimento, né? Algo que será importante. Quanto mais importante, mais preparação é necessária para isso. Você imagina, portanto, aqui, meus irmãos e irmãs, o que significa agora, né, a Imaculada Conceição. Olha a expressão do catecismo, né? Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sobre a moção da graça de Deus, sobre o movimento da graça de Deus. Então, ali, para que ela pudesse ter recebido o anúncio do anjo, para que ela pudesse ser abordada pelo anjo, alegra-te, cheia de graça. Então, ela estava ali totalmente sob a graça, né? A moção do Espírito Santo, da graça de Deus. Portanto, nós vamos ver que ao longo dos séculos a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada da graça de Deus, como nós podemos encontrar também, né, no texto de Lucas, capítulo 1, versículo 28, então, foi redimida desde a sua concepção. Então, aqui nós estamos, meus irmãos e irmãs, vendo o que significa a figura, né, da Imaculada Conceição. Tudo isso para podermos entender o que né, a figura de Maria como aquela que concebeu, né, Jesus Cristo no seu seio por meio do Espírito Santo. Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria. Nós iremos para um breve apoio cultural. Daqui a pouco nós voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos, voltamos com o nosso programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre a figura de Maria, Jesus concebido da Virgem Maria. De fato, Jesus teve como mãe Maria, concebido pelo Espírito Santo, na virgindade que ela permaneceu antes, durante e após o parto. E estamos no nosso programa fazendo este percurso, né, falando. Antes de tudo, começamos, né, sobre a reflexão da profunda ligação de Maria com o Espírito Santo, a partir do momento em que o Espírito Santo concebe a figura de Maria, portanto, tudo aquilo que toca o Espírito Santo santifica. Então, aqui nós já temos, né, uma ideia, então, da própria santidade, né, de Maria. Ela preparada para que pudesse ser a mãe do Santo dos Santos. E ela foi santificada pela ação e presença do Espírito Santo que concebe em seu seio Jesus. Depois, nós falávamos então naquilo que diz respeito, né, à figura de Maria, né, como aquela que foi predestinada, né, para ser a mãe do Salvador. Ela foi pensada por Deus segundo o seu desígnio e a partir daí então nós vemos, né, que a história das santas mulheres que nós encontramos na Sagrada Escritura já preparam também a história de Maria, né, já preparam a história daquela que deu o seu sim para que dessa forma ela pudesse, né, ser a mãe do Salvador. Vimos a história de Eva, aquela que vai se tornar a mãe, né, de todos os viventes. Vamos ver a história de Sara, que na velhice ela concebe
um filho, a história de Ana, mãe de Samuel, ou seja, alguém que já sem esperança de poder ser mãe, e Deus lhe concede, né, a graça de ser mãe. Depois, tantas outras histórias como Débora, Judite, né, Ruth e Esther. Então, essas histórias de mulheres que viveram profundamente a sua relação com Deus precedem tudo aquilo que depois será a figura de Maria. Depois, começamos falando sobre a Imaculada Conceição, essa expressão bonita que nós encontramos, né, na pessoa de Maria. E estamos justamente falando sobre ela. Então, meus irmãos e irmãs, a Imaculada Conceição. E eu dizia, até inclusive, para poder falar de uma forma bem prática, né, sobre a Imaculada Conceição, usando aquilo que era aquilo que é a expressão usada pelo Catecismo. Então, ele diz, né, Catecismo, para ser mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Né? E temos aí, portanto, sempre a Lumen Gentium. Nós iremos dedicar um programa, né, para falar desse capítulo belíssimo que fala sobre Maria, né, na Lumen Gentium. E lá na Lumen Gentium, então, nós vemos, né, no momento da Anunciação, o anjo Gabriel saúda Maria como cheia de graça. Então, ali já percebemos que Maria era aquela que, né, estava na graça de Deus. Efetivamente, para poder dar o sentimento livre de sua fé, o anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sobre a moção da graça de Deus. Então, ou seja, para ela ser a mãe do Salvador, era necessário que ela tivesse sido preparada. E então, toda a tradição teológica, toda a tradição bíblica, né, e depois tudo aquilo que nos padres da igreja, né, no período medieval, escolástico, foi visto no desenvolvimento da teologia, nós, portanto, entendemos aqui, né, que tudo levava a crer que era necessário poder ser confirmado pela Igreja uma coisa importantíssima na vida de Maria. Ela foi justamente conservada, né, do pecado. Então, vejam só, ao longo dos séculos a Igreja tomou consciência de que Maria, acumulada da graça de Deus, foi redimida desde a concepção. É por isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Vejam só o texto, como ele fala da proclamação do dogma. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Olha só que solenidade, inclusive, né? Nós podemos escutar essas palavras. Agora, o que significa, meus irmãos e irmãs? Todos nós, quando nascemos, nós nascemos com o que chamamos de pecado original. A causa ali da desobediência, né, dos primeiros pais. Então, todos nós nascemos com a tendência, né, ao pecado, com o pecado original. Esse pecado original, ele é eliminado no batismo. Quando nós nos batizamos, então esse pecado original é cancelado, permanece a tendência ao pecado, né? Mas aquilo que trazemos com o nosso nascimento antes do batismo, né, ele é cancelado no momento do batismo. E a partir daí, então, né, recebemos a graça santificante. O que é essa graça santificante? É a presença, é o aspecto da presença de Deus na nossa vida, ou seja,
é a forma com a qual nós estamos em comunhão com Ele. Isso é a graça santificante. Então, já aqui apareceu um quarto tema para podermos fazer algum programa em relação a esse tema, o pecado original. Mas o que eu quero dizer aqui, tentando explicar de uma forma bem simples e prática ao mesmo tempo? Ou seja, nós, ao nascermos, já trazemos a tendência ao pecado. Trazemos o pecado, chamado pecado original. Cancelado no momento do batismo, quando recebemos a graça de Deus, mas sempre ainda inclinados para o pecado. Agora, voltando aqui para o texto em relação a Maria, vejam só como o Papa ele define esse dogma da Imaculada Conceição. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, ou seja, desde a concepção de Maria, quando ela foi concebida, ela já foi concebida sem pecado. Sem pecado. Por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, Deus concedeu, portanto, a Maria esse privilégio que não foi concedido a nenhuma outra criatura na face da terra. Vejam, portanto, o que é a proclamação desse dogma. Então, Maria, ao ser concebida, já é concebida sem pecado, sem o pecado original. Ela já é concebida, redimida por Deus. Ela já é concebida, redimida naquilo que é a tendência de toda criatura em trazer consigo o pecado. Então, dessa forma, nós podemos entender, Maria foi preparada por uma singular graça e privilégio de Deus. Em vista do quê? Em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada, imune de toda mancha do pecado original. Então, aqui, o que nos ajuda a poder entender é o fato de que Maria recebeu um privilégio. E esse privilégio, justamente, é o fato de, sendo concebida, ela, ao ser concebida, ela foi concebida sem o pecado original. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, diz o Catecismo da Igreja Católica, esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante da sua conceição, aqui, por exemplo, diz também a Lumen Gentium, no capítulo 56, lhe vem inteiramente de Cristo. Em vista dos méritos de seu Filho, foi redimida de um modo mais sublime. Ou seja, então, aqui, do que nós entendemos da Imaculada Conceição da Virgem Maria, ela foi preparada, ela foi isenta de toda a mancha do pecado que nós, criaturas, trazemos quando nós somos concebidos. Então, ela foi preservada disso. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Ele a escolheu desde antes da fundação do mundo para ser santa e imaculada em sua presença no amor. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus a toda santa, do grego pan agiá,
Celebram-na como imune de toda mancha do pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Então, meus irmãos, a insistência dessa reflexão, e vocês vão perceber que não é fácil de ser feita uma reflexão como essa no nosso dia a dia. Nós entendemos Maria como a mãe de Jesus Cristo, nós falamos inclusive a Imaculada Conceição, nós entendemos e até mesmo a defendemos daqueles que não acreditam em toda essa reflexão sistemática que nós encontramos. Portanto, Maria é aquela que de fato foi preparada por Deus para ser a mãe do Salvador. Então, aquilo que nós chamamos, essa preparação para que ela pudesse ser a mãe do Salvador, é chamada justamente a Imaculada Conceição. Depois, o Catecismo nos fala de uma expressão que nós encontramos lá na Anunciação, quando ela responde ao anjo: faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Catecismo fala: ao anúncio de que, sem conhecer homem algum, ela conceberia o Filho do Altíssimo pela virtude do Espírito Santo, Maria respondeu com a obediência da fé. E nós encontramos essa expressão na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 5. Certa de que nada é impossível para Deus, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim, dando à palavra de Deus o seu consentimento, Maria se tornou a mãe de Jesus Cristo e, abraçando de todo o coração, sem que nenhum pecado a retivesse, a vontade divina da salvação, entregou-se ela mesma totalmente à pessoa e à obra do seu Filho, para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, ao mistério da redenção. Então, dessa forma, meus irmãos e irmãs, nós falamos um pouco sobre a figura de Maria, o título do nosso programa hoje, nessa reflexão que nós estamos fazendo, Jesus Cristo concebido da Virgem Maria. Para falar da figura de Maria a partir do Catecismo da Igreja Católica, que é para nós a referência de tudo aquilo que é a síntese da nossa doutrina católica, da nossa doutrina cristã. E a partir daí falamos então daquilo que era a figura de Maria, escolhida por Deus, concebida em seu seio pelo Espírito Santo, portanto a profunda ligação de Maria com o Espírito Santo, portanto já aí ela pode ser considerada santificada. Logo em seguida falamos então daquilo que era a predestinação de Maria. Maria foi preparada por Deus desde a eternidade e nessa predestinação também Deus contou com a liberdade de Maria. Ele não a obrigou, ela deu uma resposta afirmativa a Deus dentro da liberdade do seu coração. E, portanto, falamos daquilo que era a preparação, ou seja, a predestinação de Maria. Depois nós falamos da Imaculada Conceição. O que significa essa expressão Imaculada Conceição? Ou seja, Maria foi isenta de todo o pecado ao longo da sua vida. E depois nós concluímos com aquilo que era essa obediência na fé. Maria obedece a Deus e naquela famosa e bonita frase que todos nós conhecemos, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Então, meus irmãos, que bom é podermos estar aqui com vocês nesse encontro de fé, falando de questões de fé. Você também pode enviar as suas perguntas ou até mesmo as suas observações para o nosso programa e, ao mesmo tempo, suas propostas de tema. Esse programa ele é feito também para você, para poder falar diretamente a você em tudo aquilo que são as questões que dizem respeito à nossa vida de fé. Não se esqueça também de que esse programa é feito graças
a sua colaboração. Venha fazer parte da família Nazaré e com certeza você vai permitir, fazendo parte da nossa família Nazaré, que possamos falar como de fato falamos a toda a Amazônia Legal, nessa oportunidade, por exemplo, que eu tenho de entrar na sua casa e, portanto, ali falarmos, refletirmos sobre essas questões bonitas da nossa vida de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.